No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quarta-feira, 14 de junho de 2017. Hoje tem Corinthians, e tem Corinthians na Arena Corinthians. A satisfação de ver esse time em campo, cada vez mais nos representando, cada vez mais nos empolgando. A união, a força, a determinação, a superação e principalmente a conscientização do grupo em buscar a vitória. Esse é o Corinthians que dentro de campo manifesta o espírito corintiano. E nós, torcedores, que estamos acompanhando, torcendo, vibrando, temos que estar no mesmo espírito, na mesma sintonia, da união do grupo, da união da comissão técnica, dos jogadores, buscando essa vitória e principalmente mantendo as nossas tradições, as nossas culturas, a nossa cultura de superação. Principalmente superação às críticas, às opressões. Como o Corinthians foi constituído, lutamos para existir. Temos que respeitar aqueles que lutaram contra as nossas opressões. Não queriam ter um time do povo, não queriam ter um time num futebol elitizado, e o Corinthians venceu. E o Corinthians está aqui até hoje. Pela força da Fiel, pela força daqueles que nos representaram sempre dentro de campo, pela nossa união, por sermos fiéis a um time, ao Corinthians. É uma torcida que sempre cresceu e sempre motivou o time dentro de campo, incentivou o time dentro de campo a buscar a vitória, a buscar a nossa representação e principalmente o respeito à nossa camisa. E esse é o Corinthians. Essa é uma torcida fiel. Hoje temos que estar sempre enaltecendo o Corinthians, incentivando aqueles que estão entrando dentro de campo e nos representando com a nossa camisa. E nada melhor do que essa representação como uma festa. A festa, um incentivo vindo das arquibancadas. Mesmo que essas arquibancadas tenham uma numeração, tenham uma nomenclatura, esteja longe de uma aquisição popular. Porque se é Corinthians, tem que ter empolgação, tem que ter festa, tem que ter incentivo. Essa é a nossa cultura. Então aquele que está representando uma nação, sentado numa arquibancada, pode ser de cimento, pode ser acolchoada, pode ser coberta, pode ser na chuva. Tem que ser Corinthians. E ser Corinthians é fazer festa, enaltecer aqueles que estão vestindo nossa camisa. São 90 minutos de empolgação, de incentivo, de luta. A luta parte da arquibancada e chega no campo, no suor derramado no gramado, a camisa molhada, ensopada de suor daqueles que estão nos defendendo, defendendo nossa camisa, defendendo nossas glórias, nosso passado, nossa história, nossas conquistas, nossa cultura. Qual é a cultura do corintiano? É empolgação, é vibrar, é alegria. Nós temos um time e dele nós temos alegria, sofrimento, por que não? Mas principalmente alegria. Alegria de ser Corinthians. E isso a gente não pode perder nunca. E como se manifestar nessa alegria?
Cada um se manifesta da melhor maneira possível dentro daquilo que ele pode. Ter a festa na arquibancada foi uma repressão contra uma política, vamos dizer assim, de opressão, porque não pode cobrar justiça, porque não pode cobrar manipulação, e nem ser contra a corrupção, porque senão a própria corrupção é contra a gente. Então isso está acontecendo nas nossas arquibancadas. Opressão. Não se pode fazer festa? Não pode ter alegria? A festa é com bandeira, com estrelinha de bolo de artifício. É, de bolo. Aqueles. Não é sinalizador. É estrelinha de bolo. Não, não pode. Agora, o que não pode é um corintiano se revoltar contra outro porque está fazendo festa pro Corinthians. Isso é inverter a situação. Temos que ser contra, não aqueles que estão fazendo festa, enaltecendo e apoiando o time que está dentro de campo, vestindo a nossa camisa, suando e buscando a vitória. Demonstrando para nós que para que a gente possa atingir nossos objetivos, nossos ideais, a nossa vitória, tem que ter união. E para ter união, não temos que ter influências externas, principalmente daqueles que estão querendo oprimir o povo de fazer festa para aqueles que estão vestindo nossa camisa. A festa tem que ser não só na arquibancada, mas em todos os setores. Porque em todos os setores tem corintianos e tem Corinthians. A festa é para o Corinthians. E quem está querendo oprimir essa festa, aí sim, esse é aquele que tem que ser vaiado por nós, corintienses. Nós somos o Corinthians. Quem está contra o Corinthians? Quem está contra a festa da torcida? Um incentivo da torcida àqueles que estão vestindo nossa camisa. Porque atrás da programação da TV? Pode ser. Então quando não está sendo transmitido ao vivo, então pode atrasar que não tem problema? É isso que a gente viu. Temos que prestar atenção a quem a gente tem que vaiar, principalmente no momento de uma festa, de uma alegria, de um incentivo. Um incentivo àqueles que estão vestindo nossa camisa dentro de campo. A gente não pode ser oprimido por aqueles que querem determinar o como a gente tem que torcer. A gente tem que torcer com alegria, com entusiasmo, com festa. Esse é o Corinthians. E cada um que está na arena é Corinthians. A luta pela opressão já tem muito tempo. Desde 1910? Desde 1910 nós lutamos contra essa opressão. O que não pode haver é uma opressão dentro do próprio Corinthians. Dentro da torcida. Somos unidos. Por isso que somos fortes. Temos que saber quem que está contra nós. Contra a nossa festa. Contra a manifestação do nosso entusiasmo em favor à nossa camisa. Parar o jogo? Isso é opressão. Não deixar as bandeiras, a festa? Isso é opressão. E essa opressão que a gente luta desde 1910. Porque não querem ver o povo alegre, contente, feliz, entusiasmado pelo Corinthians. O que eles querem
é o que a opressão quer, é justamente o que está acontecendo. Um corintiano contra outro corintiano. Isso jamais a gente tem que admitir. Nós temos que defender a festa dentro da nossa arena. Nós somos Corinthians. Nós temos que manifestar com alegria, né? Estar na arena e vendo o Corinthians dentro de campo. Então, hoje, mais uma vez, temos que nos defender da opressão. O errado não é aquele que acende a estrelinha de bolo, mas sim aquele que oprime a festa de nós, Corinthians. Se você é a favor da opressão, então você está do lado errado, porque o Corinthians é o oprimido e nós vamos resistir sempre. Corinthians e Cruzeiro fazem o confronto desta noite na Arena Corinthians a partir das 21h45. E claro, com transmissão da Rádio Coringão a partir das 20h45. A transmissão mais corintiana do mundo, de torcedor para torcedor. Esse é o Corinthians que entra em campo hoje defendendo a liderança. A liderança que é a manifestação do que está sendo feito no Corinthians. A união, a força. Por isso que somos líderes. Por isso que estamos em primeiro. Porque defendemos o Corinthians. Com união, com garra, com vontade, com superação. Esse é o Corinthians que entra em campo e defende essa liderança. Hoje jogaremos contra o Cruzeiro, um adversário difícil, mais uma batalha nesse difícil Campeonato Brasileiro. Lutamos contra times que têm craques, que têm dinheiro para comprar e contratar quem quiser. Nós temos a vontade, a garra e a determinação. Sempre foi assim, desde 1910. E quem é Corinthians sabe o que eu estou falando. Então, vamos à participação essencial, né, dos nossos colaboradores aqui da Rádio Coringão. Vamos ouvir nossos ouvintes, ouvintes e fiéis Corinthians. Começando pelo Leandro Nicola, que estará hoje na festa da Arena Corinthians. E aí, Leandro, o que você acha, que você espera dessa partida? Você que mandou, né, o áudio ontem, já se preparando para hoje, né? Mas comenta aí. E aí, o que você acha da partida de hoje? Fala aí, galera da Voz Mosqueteira. Aqui é o Nicola. Um abraço a todos. Meu placar para amanhã, Corinthians e Cruzeiro. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, porque eu acho que o Cruzeiro tem um sistema de jogo muito parecido com o do Corinthians. Embora eu acho que o Corinthians está muito à frente na questão de entrosamento e de estágio de jogo. Mas o Cruzeiro vai vir para... Ele tem, assim, muita marcação, não vai vir para cima. E eu acho que vai ser um placar bem apertado. Eu acho que, a gente vai... Se fizer aí, no máximo é 2-0, mas eu acredito 1-0 aí, aquele jogo sofrido. Espero que eu esteja errado e a gente consiga atropelar aí as Maria, mas vamos ser realistas. O importante é a gente ganhar, jogar como tem vindo o time aí nessa toada aí, jogando muito bem e até fazendo placares elásticos. E vamos ver se a gente derruba esse Mano Menezes aí, esse cretino do caramba aí, que esse cara aí, ele pegou uma birra do Corinthians e então a gente tem que atropelar, não pode dar boi não, a gente tem que deixar a nossa marca aí e a gente tem que voltar a ser aquele time que ganha bem dentro de casa, a gente tá fazendo um papel fora de casa também e vamos que vamos, galera, e vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, Leandro Nicola, pela sua participação. Corinthians, resumindo o que você disse, o Corinthians tem que ser Corinthians, né? Superação, garra, vontade, né? Dentro de campo, o que a gente está acontecendo.
E você observou bem que o Cruzeiro provavelmente vai vir fechado, talvez buscando até um empate. Isso é muito do Mano, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como você disse aí, o Mano pode querer surpreender o Corinthians, até mesmo por uma questão pessoal dele, né? A gente sabe que o ano passado ele falou certas coisas aí que não adianta a gente estar repetindo aqui, porque é aumentar mais a polêmica. Mas acima de tudo, Nicola, a gente tem que vencer pelo Corinthians, né? Não vencer para derrubar ninguém, né? É o certo. A gente tem que vencer porque esperar, né? Esperar dos jogadores entrar em campo e buscar a vitória pelo Corinthians, não por ninguém, né? Não tem que ter revanchismo, porque revanchismo é deles. Esse revanchismo é a motivação de quem vem jogar contra o Corinthians. Todo mundo vem jogar contra o Corinthians com esse revanchismo e não querer a alegria do povo. Esse time aí que vai jogar contra o Corinthians hoje, ele se diz o time do povo, mas é só lembrar o nome que eles tinham antes, que não quer dizer que não é time do povo coisa alguma, né? Então, dependendo do nosso adversário, a gente tem que se motivar, né, pelo incentivo e pelo Corinthians, não pelo adversário. A gente não tem que fazer o jogo deles, se motivar porque tem que derrubar ou tem uma revanche, assim por diante. Não, entrar em campo, a gente tem que ser Corinthians e buscar a vitória. Esse é o objetivo. Vai ser um jogo difícil, a gente vai talvez encontrar aí uma defesa bem plantada, e vai exigir um pouco mais da habilidade dos nossos jogadores e principalmente a velocidade e o entrosamento. A gente, como você citou, a gente tem uma vantagem, que é o entrosamento e principalmente essa vontade, essa gana, né, de vencer, muito pela nossa união. Então hoje o time do Corinthians dentro de campo representa a nossa história, que é a união, né, e a superação, e lutar contra nossos adversários e saber bem quem é nossos adversários e saber o propósito e a intenção dos nossos adversários. Então ninguém pode nos derrubar. Por isso que a gente tem que se manter unidos, para ter uma força a mais, a garra a mais, porque o que nos envolve, e você que é corintiano sabe disso, o que nos envolve é o amor a esse time, e não, né, o revanchismo como os outros times têm contra nós. É simples. Por isso que nós temos que estar sempre se manifestando como a gente está se manifestando hoje dentro de campo, com união, com garra, com vontade. Você percebe que um jogador está um pelo outro, um por todos e todos por um. É isso que a gente vê dentro de campo. Por isso que a gente leva vantagem. Mas fora de campo nós temos que estar também com esse pensamento. Quem que está contra nós? Temos que estar um pelo outro para lutar contra quem quer nos reprimir. Muito obrigado, Nicola, pela sua participação. Participe sempre aí, mande sempre seu áudio aí. Sei que você está sempre na correria, mas é essencial a sua opinião, beleza? Obrigado, Leandro. E agora a gente vai ouvir mais uma participação aqui no Voz Mosqueteira, que é o Davi, da Fiel Texas, e lá de São Francisco, né, da Califórnia. Fala aí, Davi, e aí, a expectativa de hoje, que você manda para nós hoje aqui? Olá, Domingos, tudo bem? Olá, pessoal da Voz Mosqueteira, Rádio Coringão, melhor amiga de quem torce pro Corinthians e vive longe do Brasil. Domingos, eu estava ouvindo o programa, eu ouvi todo o programa agora, acabei de ouvir, e eu gostei muito eu gosto muito das histórias, né? Eu gosto muito de história. Acho que o Corinthians ele é moldado a sofrimento, ele é moldado a superação, ele é moldado a desafios, né? E o Corinthians foi chegando, bateu na porta de 34, 36, chegou muito próximo, criou o corpo 37.
E você vê como algumas coisas são predestinadas, né? Como o Palhinha, o gol dele de nuca, né? Contra na Libertadores, o gol dele de cara, ele tinha que estar lá, ele tinha que estar ali. Eu acredito um pouco nisso, que as coisas acontecem por uma razão. E, se eu não me engano, o Oswaldo Brandão, ele era espírita, né? E ele também tinha algumas convicções, assim, nesse sentido. Se eu não me engano, ele tinha perdido um filho um pouco antes da final. Então ele, digamos, tinha um outro sentimento também envolvido nisso, que já era um treinador multicampeão já, né? Matheus figuraça. E é interessante que eu fui numa vez no jogo do Corinthians, tinha 65 mil pessoas, eu acho, no Pacaembu. Eu vi o jogo agachado, porque eu não conseguia ver. Eu estava no tobogã e eu lembro que ficava tudo tomado ali. O arco em volta do gol era cheio. Era muito diferente, né? Você fala do rádio, né? Tinha um motorrádio, as pessoas ouviam levar um radinho de pilha, um radinho amarelo com manteninha. Era um barato, né? De pilha. E a galera jogava pilha dentro da rádio. Imagina, jogar pilha dentro do estádio. É umas coisas que você hoje sua retrô, sua vintage, né? É interessantíssimo. Eu gosto muito dessas histórias e cresci, o Corinthians vendo jogo assim. E amanhã é um jogo difícil, né? É um jogo bem difícil. Cruzeiro, acho que o Mano Menezes, antes de tudo, ele é o treinador que criou o estilo do Corinthians jogar, que joga pelo menos há 10 anos. Desde 2008 que ele joga do mesmo jeito. Eu não sei se o Tite veio por conta, quando ele saiu e chegou o Tite tinha um estilo muito parecido com o dele. Eles mudaram um pouco o estilo. Eu até acho o Mano Menezes em alguns pontos melhor que o Tite. Não quero criar polêmica aqui, mas acho que o Mano Menezes, para montar time, eu acho que é melhor que o Tite. Ele consegue escolher melhores jogadores, ele prepara melhor a equipe. Só que eu acho que ele se perdeu em algumas coisas, foi muito mal com o Corinthians na última saída dele. Teve problemas políticos aí, né? O presidente. Mas enfim. Amanhã acho que vai ser um jogo igual. Eles têm um centroavante chamado Ávila, que é um centroavante muito forte, que entrou no último jogo titular. Tem o Thiago Neves, que está voltando, que está sendo cobrado, e contra o Corinthians. Todo mundo quer mostrar serviço. Todo mundo já sabe como o Corinthians joga. Todo mundo já analisa. O Corinthians vai ser batido. Com um bom treinador vai ser um jogo muito difícil. Acho que o nível de dificuldade aumenta a cada rodada. E eu estou esperando um 2-1 bem duro, assim. O jogo de Corinthians vai sair atrás, vai virar o jogo e vai virar no final do jogo. Vai ser um jogo bem difícil. Mas é uma coisa interessante, que a cultura do Corinthians está se tornando esse time está tornando uma cara de guerreiro, de time de lutador, de time de entrega, de time que o Romero é um dos melhores jogadores. O Romero é a cara do Corinthians hoje. É aquele cara que não tem as melhores qualidades técnicas, mas que corre, come grama, não tem medo de tomar rolinho. É isso aí. Tô muito feliz com o Corinthians e amanhã vai ser mais um dia feliz. Vai, Corinthians! Muito obrigado, Davi, pela sua participação, pelos seus comentários e a audiência, né, do programa de ontem. Ontem a gente trouxe mais um capítulo da saga corintiana do Paulista de 77. A gente vai falando o que o corintiano passou, né, nessa fase de jejum, principalmente nesse ano de 77, que já estava insuportável, tanta pressão, tanta gozação. E a gente tem que estar lembrando da história, daquilo que aconteceu nesse período. Porque trazer para a tona a nossa história é mostrar para as pessoas, né, para todos hoje, principalmente aqueles que estão começando a torcer pelo Corinthians, escolher o Corinthians para torcer, para que eles saibam que time que eles escolheram para torcer. Não é só escolher pelos títulos, pelas conquistas,
né? A gente tem que torcer por um time, até mesmo pela questão de sintonia, né, com o que é o time, né? Então, resgatar a história, trazer, né, para os nossos ouvintes debater aqui, né, Davi, sobre o que aconteceu, principalmente nesse ano de 77, ficou muito marcado. Esse período de jejum ficou muito marcado pela resistência do corintiano, pela forma que o corintiano se envolvia com o Corinthians, né? Por que torcer para um time que não era campeão, mas mesmo assim a torcida estava presente sempre, empurrando, alegre. Comentei até sobre um jogo Corinthians e Botafogo, que tinha 70 mil corintianos dentro do Pacaembu e mais 10 mil fora. Essa empolgação, né, do corintiano era para ver o Corinthians, não é para estar no Pacaembu, mas sim presenciar a manifestação do Corinthians dentro de campo, com a nossa camisa, apoiar e até mesmo pressionar o time a buscar a vitória. Essa é a Fiel. Por que chamamos Fiel? Alguém já pensou nisso? Porque mesmo em momentos difíceis, sem conquistas, sem vitórias, lá estávamos, torcendo, vibrando, incentivando e cobrando. E principalmente, lutando contra os nossos opressores. Porque isso é ser Corinthians. É resistir principalmente aos nossos opressores, né? Então esse é o Corinthians. Então é necessário, Davi, sempre estar trazendo não só essas histórias, mas outras, principalmente o porquê o Corinthians foi fundado, porquê que o Corinthians começou. E a luta de se manter nos primeiros anos foi muito difícil. A gente lutava contra uma opressão de uma elite que não queria pobres, né? Imigrantes, negros, né? Dentro da mesma cancha, do mesmo campo, né? Tinha que jogar o futebol, né? Com elite. Então é isso aí, Davi. É necessário realmente sempre a gente trazer essas histórias para mostrar o que é o Corinthians e qual é o motivo da nossa resistência hoje. Mas essa partida de hoje, Davi, vai ser muito difícil, né? Para mim, acho que é uma batalha muito forte. Existem outras circunstâncias, né, além do campo envolvidas. Existe essa situação aí do Mano, até mesmo por ele estar aí numa má situação aí no Cruzeiro, isso aí pouco importa para nós, né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado é com esse aditivo a mais dentro de campo, né? Porque o Cruzeiro pode vir um pouco mais aguerrido, mas é uma situação, Davi, que eu confio muito no time, principalmente se o Cruzeiro vir buscar o resultado. Difícil seria se o Cruzeiro, por exemplo, hoje entrasse em campo fechado e explorando o contra-ataque, né? Aí sim. Então, o Corinthians é um time muito veloz, muito rápido. Como você colocou, o Romero é a cara do Corinthians hoje, principalmente por essa intensidade, essa velocidade, essa determinação, né? Essa entrega dentro de campo. Por isso que a gente confia muito, porque é a cara do Corinthians, né? Essa superação. Então a gente confia no time, sim. E como o Carille e o Loss estão preparando o time jogo a jogo, se eles estudaram o Corinthians também estudou o Cruzeiro, né? E o Carille conhece bem o Mano. E sempre quando a gente joga, isso a gente tem que ter até a ciência de que isso mudou no Corinthians. Jogar contra um time desesperado, isso torna um pouco mais fácil, porque esse aditivo a mais também, do adversário, de querer vencer, de querer o resultado, isso se reverte também por desespero. Então, se esse, vamos falar assim, né, esse desespero chegar nos jogadores, a gente tem que estar jogando em cima disso, né, com a cabeça no lugar, porque, né, a gente está em primeiro lugar, vamos dizer assim. Estamos acumulando bastante pontos até agora.
E quem não está vai sofrer. Porque vai ser eu acredito que vai ser um campeonato assim muito difícil, né? Por esse começo que apresentou, vai ser um campeonato muito difícil. E a gente tem que estar atento a todos os adversários. Todos, né? Como você colocou, vão querer vencer o Corinthians. Mas é isso aí, Davi. A gente vai torcer bastante hoje. Eu confio na vitória do Corinthians hoje. Novamente. Estamos jogando em casa. Principalmente com o apoio da nossa torcida. Isso sim é essencial. O apoio e a festa. E agora vamos ouvir o... Obrigado, Davi. Agora vamos ouvir o Marcel, da Fiel Texas, que mandou o seu comentário também. O seu palpite. Fala aí, Marcel. Tá trabalhando, né? Mas tem que trabalhar realmente. Vamos lá, manda seu recado. Salve, Domingos, beleza? Marcelo da Fiel Texas. Então, Domingão, eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro vai ser complicado, porque primeiro que o time do Cruzeiro não é um time ruim, tem bons jogadores, principalmente do meio campo pra frente, tem bons jogadores. Segundo que eu acho que tem uma birra ali entre Mano Menezes e a direção do Corinthians, que ficou uma treta lá grande entre os dois, o presidente e o Mano, e toda vez que eu percebo pelo menos isso, toda vez que o Corinthians joga contra o Cruzeiro, pro Mano Menezes é diferente, ele quer ganhar de qualquer maneira, então ele faz os jogadores ele correr mais. E será um jogo complicado, né? Mas eu acho que a gente Corinthians vai vencer por 1-0. Gol do Marquinhos Gabriel. Mais uma vez a arena lotada. E o meu irmão gordo que mora lá em Minas vai estar pela primeira vez na arena, hein? Vai ser a primeira vez dele. Eu tô cobrando ele para que venha os 3 pontos, que ele traga boa sorte pro Corinthians aí. Beleza, Domingos? Grande abraço para todo mundo aí, vai Corinthians, abraço. Vai Corinthians, obrigado Marcel pela sua participação, satisfação em ouvi-lo. Um abraço aí a todos. O seu irmão vai acompanhar o jogo hoje, né? Que bom, hein? É bom ele participar aqui do Voz Mosqueteira amanhã para dizer como é que foi essa primeira vez na arena, né? É legal. Marcel, eu acho assim, se a gente pensar que todos os jogos serão difíceis, como a gente vem pensando, né? E o grupo também pensando em todos os jogos um desafio e uma dificuldade, a gente já tem uma vantagem a mais para entrar em campo. E se a gente pensar que a gente já está com o time montado, que os adversários, né, a gente vai atropelar todo mundo, seria pior. Então é bom a torcida, inclusive, pensar nesse ponto para diminuir o entusiasmo e o já ganhou. Não é assim. Então a gente tem que estar pensando realmente dessa maneira, porque a gente dá mais importância e inclusive entra mais atento aos jogos. Então é bom que a gente ressalte que todos os jogos são difíceis, todos, daqui para frente, não tem uma exceção. Então com esse pensamento a gente já entra em campo com uma vantagem de estar mais ligado, estar mais preparado, preparados para vencer. É isso que o Corinthians tem que estar fazendo, se defendendo e buscando o resultado como vem buscando a vitória. Esse é um Corinthians diferente que a gente está vendo esse ano. Agora essa treta aí entre Mano aí, você tem que deixar um pouco de lado. Então, como eu comentei com o Davi, tem que reverter. Se eles viram no desespero, a gente inverte essa situação, como a gente não via antes, né? Inverter e superar o adversário por aí. Mas acredito na vitória do Corinthians realmente, Davi, o Marcelo. Eu não vou arriscar um palpite aí também, é meio difícil, mas 1-0 tá bom, né? Os 3 pontos é o que vale. Beleza, Marcelo? À noite a gente vai estar acompanhando o Coringão aí, a gente vai esperando aí se o seu irmão é pé quente, hein? Mas brincadeira aí, tô esperando a participação dele amanhã no Voz Mosqueteira, hein? Beleza? Muito obrigado, Marcel. Um abraço a todos aí. E agora, pode, lógico que pode. O Leandro Nicola vai mudar o palpite dele, hein? Ô, Leandro, pode? Você
acordou mais inspirado aí com um placar melhor. Então manda aí essa mudança de placar, de possibilidade de placar aí. Fala aí, Domingos, bom dia. Eu acho que o placar hoje eu acordei mais animado do que ontem, então acho que vai ser 3-0 pro Corinthians. E só digo uma coisa: fogo no Palácio de Mármore contra a PM e o Ministério Público. Abaixa a opressão. Poxa vida, hein, Leandro Nicola? Olha, você diz tudo aí, né? Fogo no Palácio de Mármore. É isso que aí o povo tem que fazer isso, né? Não tem que colocar fogo, não, pelo amor de Deus. Mas aquelas estrelinhas de bolo é muito legal na arquibancada, né? Se na festa de aniversário substitui inclusive a vela, né? Na arquibancada fica muito bonito. E a gente tem que lutar contra essa opressão que a gente está recebendo realmente. Porque o povo ele tem que ter a liberdade de fazer a festa. O Corinthians tem que ter a liberdade de fazer a festa na arquibancada. É isso que a gente tem que estar lutando. E não um corintiano contra o outro. Isso a gente não pode aceitar. 3-0, hein, Leandro? Um placar excelente, hein? Se for 3-0, vai ser difícil até de dormir com tanta empolgação, hein? Mas é isso aí, Leandro. Muito obrigado pela sua participação. E a gente tem que lutar realmente contra essa opressão que a gente está recebendo aí. O povo tem direito de fazer festa assim. E quem não concordar, já sabe. E mais uma participação aqui no Voz Mosqueteira de hoje. O Mário, lá da Fiel Rio de Janeiro, mandando seu palpite. E aí, Mário? Grande expectativa de hoje, né? Vai ser um jogão. Manda aí seu recado. Salve, Domingos, salve, galera da Rádio Coringão, programa Voz Mosqueteira. Mário da Fiel Rio de Janeiro aqui. Analisando esse jogo aí, eu tenho um palpite aí pra ele. Vi o jogo do Cruzeiro contra o Atlético Goianiense e achei fraco o ataque deles, embora tenha feito 2 gols no segundo tempo, demorou um pouco, mas contra o Lanterna esperava que eles fizessem mais. Acho que contra a nossa defesa eles não vão ter chance não. Embora a gente tenha tomado 2 gols aí, sofrendo um pouco no final contra o São Paulo, temos condições de passar batido hoje sem tomar gol deles. E nosso ataque aí, eu creio que hoje tem gol do jogo. Embora tenha passado batido sem marcar no clássico, foi interrompido pelo pênalti, né? Mas creio aí que hoje tem 1 ou 2 gols do jogo. Palpite aí 2-0 pra gente. Valeu, Domingos, um abraço. A galera da Rádio Coringão, os ouvintes. Tamo junto. Vai, Corinthians. Muito obrigado, Mário, pela sua participação, pelos seus comentários. Realmente, o Cruzeiro acabou vencendo o Atlético, mas não é muita referência não, porque todo time que vem jogar contra o Corinthians quer vencer porque é o Corinthians, né? Todo mundo se autoafirma vencendo o time do povo. Então, se o adversário quer buscar uma tranquilidade, uma motivação, uma paz com a torcida, né? Os times vêm para querer vencer o Corinthians. Então a gente sempre enfrenta dificuldades por isso. Às vezes o time perde vários jogos, mas quando vem contra o Corinthians parece que tá jogando o jogo da vida, né? Isso tem muito com relação aos jogadores. Os jogadores, primeiro, eles têm uma certa frustração de não estar jogando no Corinthians, né? Então, contra o Corinthians, eles querem se aparecer. E sabem que a mídia está totalmente voltada para nós. Então, essa situação de evidência do Corinthians faz sempre o adversário correr um pouco mais. Mas o Corinthians está correndo tanto que tá difícil pegar, hein? Mas acho que realmente o Corinthians vence hoje. E os 3 pontos é essencial para a gente dar continuidade nessa busca aí. Não do campeonato por enquanto, né? Mas até mesmo para ter uma evidência do trabalho que está sendo feito pelo Loz e pelo Khalid. Essa união do grupo, essa superação.
E a gente, nós como torcedores, a gente também tem que estar acompanhando essa união aí. Beleza? Obrigado, Mário. Participe sempre aí. Lembrando a todos que a transmissão aqui na Rádio Coringão começa às 20 horas e 45 minutos com a transmissão mais corintiana do mundo. É a Rádio Coringão, a rádio totalmente parcial para o Corinthians. O Voz Mosqueteira fica por aqui. Agradecemos a todos pela audiência, pela participação. E vamos torcer bastante e vamos fazer muita festa hoje na Arena Corinthians, porque a Arena Corinthians é Corinthians e é nossa, é do povo. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!